Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Podfran, dos melhores momentos. Boa noite. Estamos aqui nesta quinta-feira chuvosa. Ou não, fez sol hoje, né? Está abrindo. Está abrindo. Está abrindo o nosso coração. Sol entrou em Câncer, que está iluminando Capricórnio. Ou seja, está todo mundo virado no avesso. Mas escute o seu coração e mude o que você tem para mudar. Aí o Francisco falou assim, você apagou ontem, né? Eu apaguei. Apaguei porque eu já estava lá com São João, esquenta a fogueira do meu coração. Sim. Aí já joga... Então, final de junho, virando, né, metade do ano. Então, na próxima metade que seja próspera para todos, que a gente tenha força para fazer o que a gente não teve nesse começo de ano. Mas aí tem eleição, tem não sei o quê, tem não sei quanto. Tá. Novidade. Hoje, podcast 199. Nossa, que jornada. E estamos reiniciando as quintas-feiras. O primeiro trabalho que eu fiz na comunicação foi numa quinta-feira. Quintou, lembra? Quintou. Quem estava nesse dia comigo era a Filó. Já lembramos dela. E lembrando dela, essa semana veio um monte de imagem dela lá nas recordações. Eu falei, quinta-feira é o dia mesmo. Porque daí a gente parece que já cumpriu a semana. Já é outro tipo de mensagem, né, Francisco? Sim, está com gostinho de sexta-feira já. Está com gostinho de sexta, a gente vai poder divulgar a nossa linha cultural da cidade, que está explodindo. Eu acredito que o Toninho fez o show domingo na praça? Toninho Ferragutti, Toninho, né? Ferragutti. Eu não fiquei sabendo. Então, comunicação socorrense está bem ruim. Não sei se é secretaria, se é comunicação, quem é o responsável, não sei de nada. E culturalmente, óbvio, Toninho Ferragutti, Neymar Dias, os melhores do mundo, Sim. Numa praça, e a gente não fica sabendo. E me desculpem, eu vejo notícia 24 horas, então eu não fiquei sabendo porque não foi comunicado mesmo. E sabe como eu fiquei sabendo? Eu escutei um ensaio da sanfona. Oxe, e eu em casa, domingo. Daqui a pouco, todo pré-show, o Toninho faz a mesma brincadeira. Uhum. Eu falei, é o Toninho? Aí eu entrei no Instagram, vi que ele tinha ido almoçar na Patrícia com o Henry. Sim. E falei... Rancho da Costela. O Rancho da Costela, que eu recomendo. E aí eu fiquei me perguntando, por que eu não tinha visto? Eu acho que foi alguma coisa de última hora, será? Porque, não sei. Viu, Toninho? Perdi, mas eu escutei. E daí conversa vai, conversa vem. A minha intenção sempre é trazer informação importante, colaborar com as pessoas, saber a história por trás da história, né? O que levou a pessoa, o ser humano, a determinadas atitudes e transformações. Uma vez que eu busco isso na minha pessoa, no meu convívio, sempre melhorar, aprender. E eu tive um presente, que eu já ouvia falar há muitos anos, que foi ter conhecido o Francisco naquele programa da diversidade que a gente fez apoiando, né, a Semana da Diversidade. E
E daí continuamos conversando. Ele teve um programa por 14 anos na rádio, Socorro, que se chamava Pergunte ao Psicólogo. E a gente está trazendo Pergunte ao Psicólogo para o Podfran. Semanalmente, você pode mandar para mim, para ele, para o Luquinha, a sua pergunta. Pode ser a pergunta mais escabrosa do mundo, que ele vai responder aqui. Mas eu falo... muita gente não tem acesso a alguém com a sua sabedoria e com a oportunidade, assim, a técnica de ajudar a pessoa. Então, pode perguntar ao psicólogo. Ele não vai falar nomes, como era no programa da rádio. E sempre que houver pauta de saúde, estilo de vida, saúde mental, beleza, tal, a gente vai trazer ele para cá de co-host. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, que ele tem um quadro na página dele, que ele fala, ele dá dica de viagem, de lugar para conhecer, em Socorro, região, que ele viaja para o mundo. Aliás, viaja bem, né? Nem tanto. Então, eu vou ler o currículo dele para vocês conhecerem quem não conhece. Doutor Francisco de Assis da Silva Pinto. Ele é pedagogo, igual Mami, né? Ele é psicólogo clínico doutor, formado em psicólogo clínico. Que ano você se formou? Em 97, que está completando 30 anos no ano que vem. Nossa. Com 29 anos de experiência. É incrível, né? Você vai falar disso. Analista bioenergético. Foi por isso que eu sabia que eu tinha capotado? Acupunturista. Que, aliás, com acupuntura você esteve em Portugal, dando... Eu fui lá para atender alguns pacientes na época, em psicologia mesmo, mas dentro da análise bioenergética, que é uma técnica de terapia corporal, né? Tá. E é mestrado, MBA em gestão de recursos humanos. Uma área que todas as empresas, assim, as grandes já têm esse profissional, né? Mas falando em regional, eu não sei se tem. Acho que não. Acho que não, né? Então, eu estava falando dos bastidores que eu quero levar ele para o Alicerce para falar com a turma do Bruninho, né, Bruninho? E diretor e fundador da Escola Setas e presidente e fundador da Associação Ânima. Atende em Socorro e São Paulo toda semana. E agora, um presente para vocês do Podfran. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito polêmico, mas é muito necessário. Então, eu vou abrir contando uma história de uma amiga pessoal. Estava namorando um cara, alta sociedade, Rio de Janeiro, e vai para o Rio, e vai para os Estados Unidos, tal. Eu conheço o cara, super simpático, tal, não sei o quê, bem-sucedido, sabe? Aí ela começou a perceber umas coisas. Aí ela se deu conta que ele era viciado em pornografia. Aí eu vou falar uma coisa bem absurda agora, mas daí eu vou dar o gancho para entrar o Francisco. E voltando de uma viagem, a mãe dele, a sogra, falou para a minha amiga assim, é louca, né? Falou assim, e ela nessa confusão, tratando com a psicóloga dela, como que lida com a situação, porque isso prejudicava a relação sexual deles. E ela perceberam que tinha alguma coisa, tal, até que ele ia online sempre. Daí, quando ela chegou, daí a mãe falou, cuidado, hein? Não vai arrumar filho. Falou para minha amiga. Daí ela falou assim, como que eu iria arrumar filho com o seu filho? Ele não goza. Jogou na cara da mãe, tipo... Uhum. Que era todo... E largaram. Ela não deu conta de lidar, né, a longo prazo.
Assim sendo, eu estou dando exemplo real de uma situação que eu vi destruir uma relação. O que é pornografia para as pessoas já? O que é, Francisco, pornografia? Quais são os pilares? Por que isso existe? Enfim, eu quero que você dê uma preleção aqui para a gente tentar destrinchar a cura disso. Primeiramente, boa noite para você. Estou muito feliz, Lucas, tá? Que você está aqui, estou muito feliz. Que está nos ajudando também. Boa noite aos telespectadores, né? Os ouvintes também, do programa Podfran. Para mim é um prazer estar aqui também. Agradeço o convite que você me fez de estar participando do seu programa. Eu gostei muito, fiquei muito lisonjeado pelo convite. Eu estou arrepiada porque eu acho que você vai somar muito com a sua bagagem, com a sua simpatia, com tudo. E eu também, como eu já te disse, ouvi falar muito de você assim, há muito tempo atrás. Acho que uma coisa de mais ou menos uns 36 anos, porque você era muito amiga dos meus sobrinhos. Sim. Então, eu via eles falando, comentando uma coisa e outra, mas eu não imaginava quem era. Eu morava em São Paulo na época, né? Sim. E quando eu os encontrava, era na praia. Quando a gente ia passar o verão junto na praia, lá no apartamento da minha irmã, então reunia a família toda e eles comentavam isso, e a farra deles faziam. E aí sempre a Fran era citada, mas eu não conhecia. Aí fui conhecer há pouco tempo, também para mim foi um presente. Gostei muito de estar conhecendo você e ter um contato mais profundo agora. Fran, a pornografia, assim, antes de começar a falar dela, a gente tem que fazer uma separação. Porque a pornografia, ela é um sintoma. Ela não tem nada a ver com a questão de valor moral. Entendi. Tá? Porque normalmente as pessoas fazem de cara assim um valor moral sobre a pessoa que faz uso da pornografia e de uma desclassificação de quem está consumindo esse tipo de material. E ela deve ser vista também, ou melhor dizendo, ela não pode ser vista só desse lado. Ela tem que ser vista como um sintoma. É algo que aquela pessoa está expressando que esse algo não está legal. Então, assim, ela está usando um canal para expressar algo. Normalmente, vem através de um conflito. A gente vai falar mais sobre isso daqui. Mas, assim, pornografia é qualquer conteúdo que tem o objetivo principal estimular o prazer sexual através de visualização de corpos, seja por atos ou situações sexuais. Pode ser um vídeo, um texto, uma imagem, um formato mudo, mas só de você estar vendo, que isso gera a pornografia. E hoje em dia nós temos um arsenal imenso, imensurável, através da internet. Basta Sim. você pegar o celular, você tem acesso a uma pornografia Muito fácil. fácil. O que tinha algumas décadas atrás, acho que você também vivenciou um pouco isso, que era uma pornografia que estava vinculada a vídeos. As locadoras, tinha um locadoras, pedaço que a gente não sim, podia entrar. Podia entrar, que era escondidinho. Sim. E assim, para você entrar nesse espaço, que era muito, né, estranho, você olhava para os lados assim para ninguém ver, se ninguém estava te vendo, para você entrar ali para pegar alguns vídeos. E quando você pegava, você colocava no meio dos outros vídeos, porque você não queria ser julgado pelas pessoas, porque ali você tinha um acesso à pornografia através dos vídeos. Mas antes dos vídeos eram as revistas. Lembra? Playboy. Né? Isso que eu ia perguntar. Também entra nesse sim, contexto. Sim, é claro. E era tão normal, sim, né? A Status, da década de 70,
acho que final da década de 60, a Playboy, veio a Status também, e aí outras revistas, as bancas, tinha gente que colecionava a revista da Playboy. Sim, Lembra das assinantes. coelhinhas? As coelhinhas do ano, todo ano Sim. tinha a eleição de uma coelhinha. Então, isso era um material muito grande, mas era um material impresso. Depois foi para o vídeo, através das locadoras. Parece que a Playboy não era tão julgada assim quanto Não. a gente está colocando Sim. hoje como uma... Sim, então, mas depende do contexto. E aonde estava inserido essa sexualidade? Depende muito do contexto e em que família e de que jeito ela estava inserida e por quem estava inserido, entendeu? Entendi. Para algumas pessoas, aquilo era um atributo de masculinidade, por exemplo, né? Sim. Ah, ele é macho, ele, nossa, coleciona revista, assim. Sim. Então, era uma coisa mais ou menos assim. Então, todo mundo levou um pouco desse lado. Bom, hoje mudou, tem vídeo e hoje tem o celular. Então, é assim um arsenal muito grande que você tem acesso à pornografia. Tem na internet, eu nunca acessei, mas uma coisa de acho que é Fran, que as pessoas pagam para você. OnlyFans? OnlyFans, isso, exatamente. OnlyFans. Que isso também é imenso. Você paga lá uma taxa para a pessoa Sim. e você tem acesso ao corpo dela. E o que ela faz com o corpo dela. Bom, aí assim, então a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que toda pornografia, assim, todo o uso da pessoa que vai através do material que gera pornografia é sempre um sintoma. Algo que está acontecendo. Então eu sempre analiso assim no meu consultório. Se ele está buscando isso, ele está buscando o quê? Preencher um vazio. Também. Mas, de imediato, é um Prazer. Então, se ele está buscando um prazer, por quê? Ele não tem prazer suficiente? Falta prazer na vida dele? O que ele entende por prazer? E por que o prazer está vinculado a só essa questão sexual da pornografia? Então, E aí vai abrindo umas portas aí. Por quê? Eu nunca julgo, não é meu papel fazer isso, não faço, nunca julgo, ele é imoral, ele é sujo, que vulgar. Não. Então, sempre, por que ele foi parar na pornografia? Né? Pensando que, assim, em termos de faixa etária, a gente tem entrada na sexualidade e mais na área da pornografia, assim, de recursos sexuais de 9 anos aos 11 anos, que é quando os meninos começam a ter acesso a esse material. Hoje, pode ser até que aconteça até mais cedo, com uma idade mais precoce. Assim, Né? uma criança de 9 anos, ela não tem noção do que ela está vendo. Não tem. Ela pode ser influenciada pelo meio ambiente que leva a fazer isso. Esse meio ambiente são os colegas, né? Ou se, às vezes o material está dentro da própria casa. Né? O pai tem acesso a isso e o filho sabe onde tem. O pai guarda o material e o filho também pode ter acesso a ele. E eu vejo assim que é muito mais como uma questão de começar a pertencer a um grupo. Entendeu? Então, aquele grupinho olha, acha e faz comentário, badadá, badadá, e ele também tem que pertencer a esse grupo e também vai para a pornografia. Mas é mais ou menos nessa idade que ele tem acesso a esse material. Tá? Bom, a pornografia, aí ela pode pegar por vários eixos na vida da pessoa, nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos como esse que você acabou citando. Basicamente, ela vem fazer uma regulação emocional que é defeituosa. Tá? Esse é um dos pilares. O que é essa regulação emocional defeituosa? Que está ligada à ansiedade e ao estresse. Então, pessoas que passaram
por uma ansiedade, ou que desenvolve uma ansiedade grande, ou um estresse, ou alguns traumas consecutivos, nessa relação relacional, de pessoa para pessoa, pode desenvolver um gatilho aí que pode ser o caminho da pornografia. A pessoa usa pornografia, nesse caso, Fran, para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade ou a tensão. Então, é uma descarga emocional. Só que é um mecanismo de regulação, e esse mecanismo é um substitutivo que não é elaborado. Ele só tem a descarga, porque ele não elabora o problema, não elabora o problema da ansiedade dele, não elabora o problema do estresse e do trauma, entendeu? Então, é uma disfunção nesse sentido, porque é só uma descarga, nada mais. Ele abafa, assim, em outras palavras, ele abafa um pouco o bicho que está lá dentro dele. Mas, em outro momento, isso volta de imediato. Por exemplo, essa mesma pessoa que tem tendência a usar a pornografia para descarregar... descarga. É a mesma que vai consumir algum tipo de droga, por exemplo? Droga, álcool, comida... É uma disfunção. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma disfunção, né? Porque quando eu falo de disfunção, que não é legal, está desregulado. Entendeu? Entendi. Alguma coisa está acontecendo aí. Então, é isso que eu estou falando, que é para a gente começar a olhar como um sintoma, não como uma questão moral na coisa. Sim. A outra, que acontece muito no consultório, ela vem de origem de uma solidão e também de um isolamento social. A criança, ela é submetida muitas vezes a períodos de isolamento, períodos em que ela fica isolada do convívio com o pai e com a mãe, ou ela vive mesmo um período de muita solidão, entendeu? Pode ter até o pai e a mãe dentro de casa, mas ela se sente sozinha, ela não se sente acolhida por aquela família. Ela não se sente vista, ela não se sente enxergada pelaquela família. E o que ela tem não compactua daquela família. Entendeu? O que ela tem é uma coisa assim, é muito diferente do que é expresso ali. A família expressa, tem valores, tem pensamentos, tem... como é que eu falo? Formas de viver que não é aquilo que ela sente. Então, ela vai se isolando. Acontece muito, né? Acontece muito. Ela vai se isolando dessas relações. A solidão é um fator poderoso e muito profundo na pornografia. Ela oferece um alívio temporário dessa sensação de isolamento. Vai criando uma conexão, Fran, de falsa do outro. Né? A pessoa busca o estímulo visual na pornografia, ela enxerga, né? Ela busca esse contato para substituir a falta das relações reais. Nossa, que forte isso. Então, ela vai assim... eu vejo isso nos meus pacientes no consultório e aponto para eles... que também são pessoas que, na pornografia, e quando falam pornografia, também entra... Porque ela não tem só acesso ao visual, ela também se masturba quando faz isso. Né? E ao se masturbar, ela monta todo o filme na cabeça dela, ela cria tudo do começo, o meio e o fim. Ela elabora, ela monta, ela programa até a ejaculação. Como se fosse uma cena perfeita. Não é só na cena perfeita, é a questão do controle, poder e manipulação. Ela controla, ela manipula, ela faz com que os personagens da pornografia lá, e aquilo que ela idealizou, ela está vivendo na cabeça dela, do jeito que ela quer.
Então, é um ato, por um outro lado, muito egoísta, que é o tempo dele. Entendeu? Não tem o outro participando, não tem o contato do corpo do outro, não tem o toque do outro, não tem o olhar do outro, não tem o beijo. Às vezes, porque na relação a dois, você sabe disso, Fran, é uma entrega de duas pessoas. Sim. São dois corpos ali. E às vezes você quer uma coisa, o outro não quer tanto, um gosta de uma coisa, o outro não gosta tanto, o outro adora isso, você não gosta, mas faz também porque você sente e tem o prazer de ver o outro tendo prazer. Sim. Então, isso tudo se dá quando você está na relação com o outro, quando você faz amor. Né? Sim. E esse ato de fazer amor é um ato que ele começa muito antes da cama. Eu falo que o ato de fazer amor, quando você levanta com o seu parceiro, com a sua parceira, fala um bom dia, dá um beijo, dá um abraço, aí já começa a sua relação de amor. E vai acabar, talvez, à noite, um outro momento, que vocês estão na cama envolvidos, abraçando e beijando. Sim. Se o dia começa mal, é claro, não vai ter clima lá, na frente. Então, começou mal, brigou, então separou. Separou, o que resta para ele? Sentiu sozinho, a pornografia abre espaço. Entendi. Está entendendo mais ou menos o mecanismo? Sim. Então, o isolamento social e a solidão é um item que é muito forte das pessoas que buscam a pornografia. Assim sendo, peraí, só pôr a bolsa aqui. Assim sendo, acredito que com a pandemia tenha dado um salto absurdo a quantidade de pessoas consumindo esse tipo de anestésico, né? Eu não vi nada, nenhuma pesquisa, não vi nenhuma matéria a respeito das relações sexuais na era da pandemia. Mas com certeza, porque o contato ficou muito limitado, não se tinha. E, por um outro lado, o que a gente percebeu é que muitos casamentos se desfizeram na pandemia. Teve que conviver, né? Muito, teve que conviver. E aí você vai ver quem, de fato, é a pessoa que está com você. E aí, muitos casamentos, né, muitas relações se desfizeram. Mas, por um lado, eu também tive um paciente que ele foi viajar com um amigo e precisou ficar trancado num hotel por 20 dias. Não. E aí começou a se envolver mais afetivamente com a pessoa e acabaram tendo uma relação, então, junto até hoje. Um foi descobrindo o outro, entendeu? Entendi. E foi tendo assim carinho pelo outro. Então, teve os dois lados também. Sim. Né? Tem a situação. Mas não vi nada a respeito desse resultado da pornografia ou durante a pandemia. Isso eu não tive nenhum contato. A pornografia é realmente o problema ou ela é o sintoma de algo muito maior, como você estava falando? É o sintoma. É um sintoma. E quando que a pessoa deve se preocupar com o seu consumo? Vamos ver. Eu conheço casal que gosta lá de dar uma apimentada vendo alguma coisa. Então, de repente, não seja o caso de procurar Quando que a pessoa fala, nossa, eu estou doente? Tipo assim, isso está consumindo, sei lá, porque eu imagino que, como todo vício, o negócio vai escalando, né? Assim, eu digo quando a pessoa está dependente. Dependente. Quando ela passa a depender daquilo para ter uma relação com a parceira, com o parceiro ou com o parceiro dela aí, então isso já é bom, a luzinha já acendeu. Que você não consegue ter mais relação com o seu companheiro, com a sua companheira, ele, ali, só vocês dois, e você precisa colocar um terceiro na relação para apimentar, como você está dizendo, então também já é um outro dado. Por que está surgindo aí? E esse terceiro pode ser pornografia, pode ser uma terceira pessoa, pode ser uma situação aí, ou as casas de swing que tem em São Paulo, por exemplo, né? São um exemplo disso daí. Então, assim, aí é acender a luz. É a dependência. Por um outro lado, Fran, também tem uma questão
que é um outro item muito importante, porque que as pessoas vão buscar pornografia, porque às vezes a pessoa tem uma libido muito alta. Né? Ela tem uma energia libidinal muito alta. Quem tem libido alta, mas não tem um parceiro real ou um canal saudável para fazer essa descarga da sexualidade, vai buscar a pornografia como substituto. Então, vamos imaginar você assim, você, pegar o seu exemplo, você tem uma libido muito alta e o seu companheiro tem uma libido muito baixa. Então, isso também pode facilitar a você ir buscar uma compensação fora da sua relação com o seu companheiro através da pornografia. Não necessariamente uma pessoa, mas através da pornografia. Só que é importante salientar uma coisa aí, que assim, não é sobre a vontade do sexo, mas sobre não ter um canal adequado para expressar a sexualidade dele. Então, esse canal adequado, ou porque a pessoa não comporta isso, a parceira não gosta disso, não quer fazer isso. A libido da parceira, por exemplo, é uma relação uma vez por mês. Eu tenho casos que no consultório que para ela uma vez por mês está ótimo. Ele teria às vezes 2 vezes por dia. Então eles se desencontram por isso. E por que esse casal casa? Por que existe esse casal? Tinha que ter uma educação. Sim, que as pessoas vão se descobrir mais intimamente quando casam. Né? Isso há algumas décadas atrás, né, Francine? Que as mulheres casavam virgem e iam ter a sua primeira relação na lua de mel. Hoje em dia, não. As pessoas já têm um pouco mais de contato íntimo com o seu parceiro e aí vão vendo se, de fato, isso vai ou não. Né? Se isso vai dar pé ou não. Se tem liga, tem química aí, essa química é saudável, é legal ou não. Também isso é uma coisa. Mas essa quantidade de carga libidinal que a pessoa tem, às vezes, que é em grande quantidade, e ela não tem um canal para descarga, a pornografia pode ser uma vazão dessa Posso falar carga. Besteira? O famoso tarado. Quando eu tinha criança, eu falava, tarado. Então, tarado. mas aí, sabe, Francine, eu vou fazer um outro parênteses. Às vezes a gente precisa entender que fogo que é esse, sabe? Entendi. Porque às vezes não é um fogo sexual, não é um fogo de libido, é uma ansiedade. E que ele, às vezes, vai para a relação, mas ele não consegue nem enxergar o outro. Ele não consegue enxergar a companheira. É uma carga tão grande que ele não consegue estar na relação. Ele não consegue se entregar, ele não consegue ter entrega, e, portanto, não tem relaxamento, não tem uma descarga. Ele pilha mais ainda. Então, aí ele passa a ter relação que nem tomar uma cerveja. Toma, outra toma, outra toma. E não se envolve, não nada. Não tem o que a gente chama de gozo. Eu sou acupunturista e trabalho na medicina chinesa. Uma das coisas da medicina chinesa, assim, quando tem um livro chamado O Tal do Amor e Tal do Sexo. O Tal do Amor e o Tal do Sexo não é quem que é o Tal do Amor? Não é o Tao, né? É o taoísmo. Então, esse livro fala muito sobre isso. O Tal do Amor é quando as pessoas que estão envolvidas na relação sexual, elas entram em harmonia, elas se conectam, e essa conexão não é uma conexão só de corpo, é uma conexão de corpo e alma, espírito e espiritualidade, Sim. tudo que você quer. Sim. Então, quando existe essa entrega e esse contato profundo, existe o gozo. Sim. Quando não há o gozo, existe só a ejaculação. Sim. Só que, da mesma forma que você ejacula, você descarrega, você carrega de novo. É logo, é rápido. Isso para o corpo masculino é muito rápido ainda. Então você quer mais, mais e mais. Então são pessoas que querem,
ele tem um fogo, como as pessoas dizem. Ele tem um fogo. Às vezes nem é um fogo sexual e não é um fogo de contato humano, amoroso, carinhoso, atencioso. É uma ansiedade que está sendo descarregada via sexualidade. A energia sexual é a energia da criação. Energia de vida. De vida. É prana, como diz os hinduanos, né? Aí, é o teti, como diz os chineses, né? Assim sendo, o ki? Uma parte não seria usar a criatividade, sei lá, uma coisa útil, você ser útil, você desenvolver um projeto, uma coisa, se expressar. Não é um canal de realização? Essa mesma energia que você está jogando ali ansiosamente. Então, vê se eu entendi. É uma pessoa que ela é ansiosa e ela tem uma carga energética muito grande. E essa carga pode estar sendo descarregada no trabalho, está sendo descarregada na sexualidade, está sendo descarregada na comida, no álcool, na cerveja. Ela está usando aquele canal para descarregar a ansiedade dela. Se ela não descarrega, ela pode adoecer. Se ela descarrega demais, ela também pode adoecer. Se ela descarrega de uma forma que não é saudável, isso vira uma desconstrução. Então ela começa a se destruir no processo. A pessoa que está com excesso de peso é um processo de destruição, percebe? A pessoa que é dependente química também, a pessoa que está dependente de álcool, cigarro, dependente remédio, químico, é remédio também, viu, gente? Sim, não é remédios, só o drogado lá cracolante. Eu falo que as drogas, as drogas que têm CNPJ, endereço de telefone e telefone de consumidor, que você liga lá e fala com ela. Essas drogas também mostram que alguma coisa não está bem, né, Francine? Algo não está legal aí. As pessoas partem para a medicação para dar uma controlada nos sintomas. É isso que acontece. Mas o sintoma está lá, continua existindo. Então, sim, essa é a pergunta que você falou, e se eu entendi, essa descarga não é uma descarga saudável, e essa descarga aí, ela é uma descarga de ansiedade. Então, eu não vou falar o nome, mas quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, tinha uns rapazes mais velhos que eu na rua. Assim, claro, eles eram os ídolos nossos, porque eles tinham carro já, sabe? Andavam a cavalo, tinham uma vida independente, sabe? Nós não, imagina. A gente não tinha nada disso. E eles falavam, essa noite saí, fulano tal, e cheguei em casa e me masturbei ainda. Ô, louco! Então a gente ficava assim, né? Que cara, né? A gente que máquina! Que máquina, mas assim, que força, né? Que macho. Então a gente ficava assim, tinha uma adesão por ele, uma admiração, porque tinha uma carga sexual muito grande aí, que a gente não tinha nem o desejo disso tudo. Mas ele tinha. Ele fazia isso. Então, isso, quando ele, por exemplo, uma pessoa fala uma situação como essa, a gente vê que não é uma descarga amorosa. Não é uma descarga de contato, de amor, Sim. de entrega. Não está nem substituindo uma não, falta, né? É só uma descarga de ansiedade. Não é sexual. Ele está usando a sexualidade para fazer uma descarga da ansiedade dele. Está entendendo? Deu para entender? Sim, sim. O psiquiatra Gabor Maté, que ele é especialista em trauma. A mãe dele morreu no campo de concentração, ele tinha 2 aninhos, uma carinha assim. Ele costuma dizer que a pergunta não é por que o vício, mas o porquê da dor. Eu quero saber se você concorda. Que dor que costuma existir por trás do vício em pornografia? Sim, tem algumas coisas aí que elas andam meio junto, que é a questão do vício, do sentimento da culpa
E esse sentimento da culpa gera de novo a dependência do vício, da busca do vício. Né? Isso existe. Principalmente para a mulher, não tanto para os homens, mas mais para a mulher, que eu vejo no meu consultório, elas se sentem muito culpadas por isso, entendeu? Então tem o desejo, tem a vontade, tem a intenção, ela vai e faz uso disso, e ao mesmo tempo vem um sentimento de culpa, mal, de se sentir suja, sabe? De não se sentir bem, não se sentir digna. E aí, para aplacar esse sentimento de culpa, ela vai de novo na pornografia para ter o momento de prazer. Então é aí que vira o vício, entendeu? Ela passa a não ter mais controle sobre isso daí. E as pessoas, em algum momento, elas se questionam o que está faltando, o que está errado, o que está gerando essa ansiedade. Assim, existe essa consciência? Não. Ou Elas chegam no consultório dizendo, olha, eu estou dependente da pornografia. Elas não sabe que está dependente e que está fazendo mal para elas, que faz mal na relação com o outro, porque toda vez que você vai para a pornografia, você tem um mundo ali imaginário e virtual na sua cabeça, que é de contato, mas o não contato real, né? Que eu falei no comecinho, você desfoca da relação real aqui. Então você sai da relação real e vai para essa relação que é imaginária, que é através de foto, de texto, de vídeo, e você vai para essa outra imagem. Então você deixa de estar aqui. E isso vai causando problemas na relação dela. Sim, porque então, ali é um looping de dopamina, né? Então é a namorada que reclama, como a sua filha, a sua colega chegou e falou para a mãe, é difícil, para ter filho tem que ter uma ejaculação. Sem ejaculação não tem. Então começa um problema, e a gente chama disfunção erétil para os homens, né? O homem começa a ter uma disfunção erétil, às vezes na relação pessoal, estou falando, tá? Sim. Ele vai diminuindo, ele não consegue mais ter ereção. Porque não tem aquela dopamina, Sim. aquela loucura. Porque lá no outro é muito melhor, né? Claro, o outro pulveriza a imaginação. O outro é muito mais sedutor do que a relação ali real, né? Real com o que está ali no dia a dia. Então ele começa a criar começa a ver um problema nessa relação aqui presencial com o outro. Então ele percebe isso. Ele percebe também que a energia dele vai diminuindo. Então assim, ele tem menos vontade de trabalhar, ou ele se sente mais cansado. A concentração dele começa a diminuir, ele vai perdendo interesse para as coisas, ele vai ficando mais afastado. Então, são vários sintomas, que ele chega só falando de sintomas, mas ele não se dá conta que isso é uma ansiedade. Entendeu? Que coisa. Que às vezes é ansiedade. Não é 100% que é ansiedade, como estou te falando. Né? Uma das causas é a ansiedade. Outras é a solidão. E normalmente quando eu faço isso, quando eu vou checar isso com ele na história de vida dele, do meu paciente, ele passou por um período na infância de abandono. O vazio. A grande maioria, Francine, a grande maioria. E assim, eu sempre faço uma varredura, né? É uma varredura mesmo, que eu faço assim, na entrada da sexualidade dele. Como é que foi a entrada? Como é que você teve contato com a sexualidade? Sabe? Eu entro aí bastante para descobrir, vendo o que ele vai me trazendo, o que ele vai falando. Onde está a raiz, né? Sim, porque não adianta você cuidar só daqui e não saber de onde ela vem. Porque você tem que... vai buscar um tratamento, você vai buscar uma forma de tratar esse sintoma, mas só olhando para a origem. O que a pornografia entrega emocionalmente que as pessoas não conseguem encontrar na vida real, nas pessoas Prazer. Prazer. Prazer.
Ninguém vai pornografia porque vai buscar desprazer ou vai buscar pornografia para fazer como chama? Tirar um conceito daquela vai porque é prazer, os olhos enchem, brilha, né? Você fica entusiasmado, você fica excitado. Nossa, olha esse cenário, olha essa roupa, olha essa calcinha. Nossa, os músculos desse cara. Nossa, olha o membro desse cara. Então, é uma coisa assim que você vai pelo prazer. E o perfil mais vulnerável é esse que está só na casa, só na vida, a solidão. Então, é uma dessas vertentes, além dessas que eu te falei para você, né? Normalmente é por aí, porque ele não consegue, ele não teve esse contato pessoal, ou se teve, não foi legal, né? Também tem muito isso, viu, Francine? Às vezes a pessoa teve o contato, ou a mãe, o pai, ou a mãe, e o pai teve um contato, por exemplo... Isso vai gerar tema para um outro programa, mas as mães narcisistas, ou os pais narcisistas. Eu quero fazer né? um programa sobre isso, que é muito importante. Que isso também, pais narcisistas gera um desequilíbrio emocional terrível na vida da pessoa. Terrível. Sim. Já tive muitos pacientes que vêm dessa história, entendeu? Então, os traumas de infância, sim, aumentam o risco. Sim. A facilidade, né? De você, mais tarde, buscar pornografia, porque é fácil, porque é prazeroso. Você sai desse mundo aqui. Esse mundo que não é legal, esse mundo que é ordinário. Poderia ser o álcool também. Sim, pode ser o álcool também. Pode ser a droga, né? Os remédios. Os remédios que eu falei que tem endereço, CNPJ e telefone de atendimento ao consumidor, para você falar com a pessoa. Tem um outro dado também, que é a questão do inconsciente. Ou seja, o que não está consciente. Porque a pessoa atua, mas não sabe de onde vem. Né? Ela está cega atuando. Né? Então, são desejos não elaborados, né? Impulsos reprimidos, né? Que ela reprimiu em algum momento, então ela vai desenvolver esse desejo, esses impulsos que foram reprimidos na sexualidade, porque, como falei lá, ela manda. Ela é o diretor da cena, né? Então ela faz tudo do jeito que ela quer. Ela coloca quem ela quer, do jeito que ela quer, o sexo que ela quer ali, da pessoa, do sexo oposto, o mesmo sexo, não importa. Ela faz, ou até mais. Animais, criança e objetos e assim por diante. Sim, né? daí ela já vai para uma... Sim, ela realiza o desejo dela lá. Complexos inconscientes de identidade, masculinidade, feminidade e de poder. Quando isso não está muito claro para ela também, ela pode facilitar, principalmente esse complexo inconsciente, que foi incutido na cabeça dela que é de um jeito e ela tem um outro jeito. Entendi. Entendeu? Também pode gerar pornografia. Questões de controle que não foram trabalhadas emocionalmente. Também isso facilita a entrada na pornografia. E um outro fator importante que é o ciclo da dopamina e o vício do neuroquímico que causa nas pessoas o acesso à pornografia. O cérebro libera dopamina, você sabe, no prazer, né? Uhum. E esse prazer sempre traz para nós uma recompensa, né? Legal, é gostoso, é satisfatório. Vicia, né? É viciante, né? Viciante. A pessoa que faz esporte radical, por exemplo, aí, né? Assim por diante. Quando vê a pornografia, criando um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso é quando os níveis de dopamina caem. Caiu, ele vai na pornografia buscar esse prazer. Pelo jeito, esse caso desse namorado, dessa menina aí, ele é meio que doentão mesmo. Sim. Então, aí vê um vício, entendeu? Porque ele tem a necessidade da dopamina, ele tem a necessidade de prazer, caiu, ele vai buscar. Voltou de novo, ele vai buscar mais conteúdo para manter o prazer. E assim é similar com o uso do cigarro,
das drogas, do remédio. Existe tratamento, assim, tipo, cura? Tá? Eu era drogado, hoje não sou mais um dia. Tá, Assim. mas então eu digo que você é tratada. É tratado. Tem gente que fala assim, você é louquinho, né? Sim, eu sou louquinho, mas sou tratado. Entendeu? Louco tratado é diferente de louco não tratado. É louco consciente, né? Né? Mas O tratado é consciente, né? Vai procurar ajuda. Mas ele vai buscar ajuda, ele é tratado. Então, ele faz, Francine, que a gente fala, uma autorregulação. Ele tem uma autorregulação. Olha, agora eu tenho um amigo que ele frequentava o DAS, que é Dependentes de Amor e Sexo. E ele tinha muito problema com isso, assim, na infância, a mãe autoritária, aquela família perfeita. E ele tinha namorada, tipo assim, ele era uma pessoa bonito, hoje é casado, tudo. Mas eu lembro que ele vinha do... Hoje eu fui no DAS, em São Paulo, frequentava. Então tem até grupos de apoio, assim. Eu tive um paciente em São Paulo que ele saía com o carro à noite. Ele saía para buscar garotas para ter um envolvimento sexual. Ele encontrava uma, tinha. Ele ia para um hotel, tinha. Deixava lá. Ele aí continuava girando, encontrava outra, tinha. E assim ia até a claridade do dia. Dava uma baixada. Aí passava uns dias assim, daqui a pouco ele voltava, ele tinha que fazer a mesma coisa. Então, aquilo lá virou uma... Não é 24 todo dia. Não. É uma dependência, que eu estou falando já dos neurotransmissores, por essa dopamina, porque ele sentia prazer. Tinha a questão do prazer, a questão da descoberta, a questão de pagar e ele controlar, e ele mandar, e ele fazer como ele queria, do jeito que ele queria, porque ele estava pagando. Poder. Sem o poder. É controle, é manipulação, percebe? Da onde vem esse controle e manipulação? Da mãe narcisista? Olha. Entendeu? Então a gente tem que descobrir o porquê. É sempre origem. Eu nunca, jamais usei com os meus pacientes assim, uma questão de classificar ele. Esse aqui é esquizofrênico, esse aqui é neurótico, esse aqui é psicótico, esse aqui tem um problema disfuncional a nível de piano com a mãe. Não. Eu sempre faço um trabalho de conhecer a pessoa. Sim. Isso demora um tempo. Então eu quero conhecer ela, vou saber quem é essa pessoa. E entender de onde veio. E aí, depois que eu vou conhecendo, aí eu vou vendo, vou juntando uma peça, junto com outra, aí eu trago uma... Nossa, lembra que você falou isso aqui para mim naquela... É mesmo, Francisco. Olha o seu sonho. Recentemente um paciente meu falou assim, eu sonhei e que assim eu estava indo para um lugar e aí de repente eu estava na praia e a minha mãe estava na água, mas assim tinha um monstro na água e eu gritando para minha mãe para ela sair da água, para ela sair, minha mãe, aí a minha mãe saiu, aí a minha irmã, eu esqueci da minha irmã que estava na água e aquele monstro era uma cobra que estava vindo assim por cima de mim. Aí eu olha, falei para ele relatar no que ele tinha entendido daquele sonho e tudo, porque a leitura sempre é dele, né? Uhum. Daquilo que ele sonha. O sonho é dele. O sonho não é meu, é dele. Ele que é o dono do sonho. Então, o que ele entendeu daquele sonho? Que significado tem aquilo para ele? E à medida que ele vai falando, eu falo assim, lembra daquele dia que você falou isso na sessão? Olha, tem mais uma coisa aí no seu sonho. Então, vai se juntando as peças. E aí eu vou tendo, claro, um entendimento maior do meu paciente e posso ajudá-lo naquilo que ele veio buscar. Que legal. Bom. Não, por mim, eu fico mais 10 horas aqui falando. Já acabou o tempo, né? Acabou. Então, hoje iniciamos, dia 25 de junho de 2026. Iniciamos Pergunte ao Psicólogo. A gente, por sugestão do Francisco, nós iniciamos com esse tema. Acho que deu para dar uma noção boa do que é, de onde vem
que é possível procurar ajuda. Sim. Acho que deu para dar Tratamento, né? Sim. Acho que é uma pinceladinha. uma volta. Sim, só colocando mais uma coisa, Fran, que assim, a pessoa que é dependente de pornografia, ela não está bem. Ela não é feliz. Tem um pesar nisso, entendeu? Uhum. Porque ela se tornou dependente da coisa. Então tem um sofrimento aí. Esse sofrimento é real. Tem a questão da ida dela para a pornografia para trazer prazer para ela, mas também tem um outro lado, que é a questão do sofrimento. E também tem a questão que é de se sentir culpada, também é muito importante. Mas não é, dependendo de pornografia, ele é um tarado, ele é um sem vergonha. Não. Tirem isso, né? Isso não é um pode ser julgamento já, né? Não pode. É uma pessoa que está em sofrimento. Ela sofre por isso, por ser dependente da pornografia. Gente, eu acho que para tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito para a hora que você não está mais aqui, né? E pessoas qualificadas para ajudar e fazer um bom gin, não é uma bebida. Fazer o quê? Um aperol. Um bom aperol, olha. E buscar prazer, outros tipos de prazer também, Sim, né? sim. Né? Tem a música, a natureza, os amigos, A leitura. a pintura, Sim. né? A gente tem A que chuva, o sol. Né? a gente tem que ter essa consciência que todo mundo tem dor. Todo mundo lida com alguma dor, com algum sentimento de abandono, mas dá para lidar melhor. Sim. Porque se começa a atrapalhar a vida, você olha para o parceiro e fala, meu Deus, nossa, eu estava lá na internet vendo aquele monte de coisa linda, agora tem que ir ao filho. Não sei, eu acho que é aprender e procurar ajuda, né? E nós estamos aqui na Terra, nesse momento, para nós nos tornarmos melhor, né, Francine? Não para nos tornarmos pessoas piores, né? A gente está aqui para a gente evoluir, né? Então, tornar a pessoa melhor. Ok, aconteceu tudo isso, ok. Então, vamos tentar agora trabalhar isso para que você se torne uma pessoa melhor. Né? Evoluir, né? Pelo menos sem culpa, né? Que seja consumir sem culpa, já é um bom começo. Brincadeira, eu gosto da brincadeira. Eu quero agradecer a sua primeira participação oficial. Eu quero deixar o canal aberto, podem mandar inbox. Eu não vou falar, vou passar direto para o Francisco. Aliás, tem algum número de telefone ou e-mail que as pessoas possam? Pode mandar para mim, que é o meu celular, é o 19 99279 1377. Manda sua pergunta. Você não precisa se identificar, eu vou responder aqui ao vivo. Ou pode mandar também por e-mail, se você quiser. É Chico com X, chicopintos@gmail.com. E tem também as minhas redes sociais, que você pode usar também. O Instagram, que é Psicólogo Francisco. Tem o Facebook, também é Psicólogo Francisco, né? E tem o Instagram, que é Acupunturista Francisco, que também é uma outra minha parte profissional. Então, você pode mandar pergunta por qualquer um desses canais, que eu vou ler, não vou falar seu nome, não vou revelar nada seu, só vou responder a sua pergunta, nada mais que isso. E a próxima semana, se tiver pergunta, ele já vai responder, senão a gente vai ter uma dica do psicólogo. E vamos sortear o chapéu do Sorocaba, que eu ganhei a rifa do Tavinho, eu quero ver se eu vou chapeluda pro rodeio. Obrigada, Francisco. Nada, mas eu que agradeço. Obrigada. A participação. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti.
curiosidades pra aprender, com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida, pode Fran acontecer.